Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 5, nossa primeira aula, vamos falar sobre Eurásia. Definição: Eurásia é a massa que forma o conjunto de continentes, a Europa e o Asiático. É composto pelos continentes europeu e asiático, separados pela Cordilheira dos Montes Urais, localizado na Rússia, pelo rio Ural, pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. Alguns países da Rússia e Turquia estão nos dois continentes. Europa e Ásia não estão totalmente separados por oceanos ou mares. Formam um imenso bloco de terras quase contínuo, totalizando 90 países. Do ponto de vista físico ou geológico, esse ponto continental é denominado Eurásia. No entanto, por causa das diferenças históricas e culturais, considera-se que a existência de dois continentes. Aqui nós temos um planisfério, onde a gente pode observar qual área seria a Eurásia, onde pega parte do continente, pega todo o continente, aliás, o asiático e o continente europeu ali juntos, Por isso recebe esse nome, onde Euro de Europa e Ásia seria do continente asiático. Características: os limites entre Europa e Ásia são o Mar Cáspio e o Mar Negro, além dos Montes Urais, extensa cadeia de montanhas antigas que se estende de norte a sul da Eurásia. As civilizações que se formam na Ásia e na Europa apresentam importantes diferenças entre si. A Europa é considerada o berço da civilização e da cultura ocidental. A religião predominante é o cristianismo. As línguas latinas são faladas em muitos países e a população é majoritariamente branca. O continente asiático, por outro lado, representa a civilização oriental que agrupa inúmeras culturas e permitiu o desenvolvimento de grandes religiões, como o budismo, o islamismo e língua, como árabe e chinês. Apesar de diferentes, os países europeus e asiáticos apresentam características que os identificam como parte das culturas ocidental e oriental. Países transcontinentais. Cabe considerar a existência de países transcontinentais, cujo território estão distribuídos nos dois continentes. Exemplo, temos a Rússia, a Turquia e Chipre. Encaixam-se nessa categoria com terras na Ásia e na Europa. Boa parte da população russa vive mais ao sul do território, onde o clima é mais ameno do que nas áreas ao norte, de clima frio e polar. Com a capital, Moscou, está situada na porção europeia do país, é nela que se concentra a maior parte da população. Apesar disso, a cultura do país apresenta forte influência oriental. A Turquia também é um país transcontinental. Sua capital, Istambul, é dividida em duas porções no Estreito de Bósforo. Cáucaso e Caucásia. Em russo, em turco e gregoriano, são nomes dados a uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que inclui a cordilheira, mesmo nome, e as planícies adjacentes. Aquela região marca uma das fronteiras entre Europa e a Ásia, fazendo com que alguns de seus países sejam considerados transcontinentais, como a Turquia, cujos territórios dividem-se em uma porção geograficamente europeia e outra asiática. A região é dividida em duas partes.
uma norte e outra sul, respectivamente Ciscaucásia e Transcaucásia. Na região há jazidas de metais não ferrosos e reservas de petróleo, como por exemplo no Azerbaijão e regiões do Maikop e Grozny. Cáucaso, Azerbaijão, Geórgia e Armênia formam a região conhecida como Cáucaso. Localizada entre o Mar Cáspio e Negro, ela toma emprestado o nome de uma cadeia de montanhas que ocupa parte do território da Europa e da Ásia. A Armênia, localizada ao sul das montanhas, pode ser considerada um país asiático do ponto de vista físico. Porém, considerando seu histórico e características políticas e culturais, pode ser considerado um país europeu. Os 3 países integrantes da ex-União Soviética enfrentaram dificuldades de transição do socialismo para o capitalismo. Cáucaso conflituoso, né? O Cáucaso é considerado uma região conflituosa, resultado de grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Além disso, Rússia, Irã e Turquia têm interesse econômico na região devido à presença de jazidas de petróleo e gás natural. Não há consenso sobre a classificação dos países do Cáucaso como europeus ou asiáticos. Algumas fontes os incluem na Ásia. A coleção utilizada como referência bibliográfica optou em incluí-los na Europa. Aqui nós temos o mapa, né, o geopolítico da região do Cáucaso, né, onde podemos ver aqui a Federação Russa, né, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irã e Turquia. Continente europeu. Na Europa, é marcante a grande quantidade de rios navegáveis, pelo fato de seu relevo ser formado predominantemente por terras baixas. Principais rios, em Portugal nós temos o Terro, que banha a cidade de Lisboa. Na França temos o Loire, o Rodano, corre para o sul e é muito utilizado para o transporte de petróleo vindo do norte da África. E o Sena, que atravessa a cidade de Paris. A Alemanha, a bacia de Rhine-Ruhr, que atravessa a importante região industrial da Alemanha, Bonn, Colônia, Düsseldorf e Essen, e serve de escoador natural até o porto de Roterdã, na Holanda, e o rio Elba, no leste, que serve cidades como Leipzig e Dresden, e desemboca no porto de Hamburgo, no norte do território. Na Polônia, o destaque fica por conta do Vístula, que passa por Varsóvia e desemboca no Mar Báltico. A Rússia, temos o rio Volga, e é o mais extenso do rio europeu. Além dele merecer em destaque o território russo, o Dnieper, o Ural, e separa a Europa da Ásia, o Don, onde se encontra grande reserva de carvão mineral. Além desses principais rios, o rio Danúbio atravessa vários países europeus, como Alemanha, Áustria, Hungria e Romênia, passando por 3 importantes capitais, Viena, Budapeste e Bucareste, e servindo como uma importante artéria de comunicação entre a Europa ocidental e a oriental. Outro fato importante é que nas planícies do norte, canais artificiais permitem a comunicação entre vários rios, como o Reno, o Elba e o Vístula, intensificando bastante o uso das hidrovias. Aqui nós temos um mapa, né, onde a gente pode ver a hidrografia na Europa, né, os principais rios citados aqui anteriormente, né, além do Mar Negro, o Cáspio e o Mediterrâneo. Para a gente ter uma noção, o Mar do Norte,
e o Mar Báltico. Ásia Ocidental é uma região onde predomina climas áridos e semiáridos, portanto com baixa pluviosidade e fraca drenagem. A bacia hidrográfica mais importante da região é a do Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, atual Iraque. Suas nascentes estão na Turquia, mas a maior parte dos cursos fluviais drena terras iraquianas até desaguar no Golfo Pérsico. Essa área que faz parte que no passado histórico era denominada Crescente Fértil e de grande importância para a população ribeirinha e para o abastecimento de várias cidades, inclusive Bagdá e Damasco. O rio Jordão, situado na fronteira entre Israel e Jordânia, já é alvo de disputa pelo controle de suas águas entre os dois países. No futuro, a água do Oriente Médio vai ser tão importante quanto o petróleo na atualidade. A Ásia Meridional. O sul da Ásia é fortemente influenciado pelo clima de monções, fazendo com que no verão os rios bem cheios, a ponto de provocar enchentes em algumas áreas. Na Índia, 2 rios são importantes: o Indo, que deságua no Mar Arábico, e o Ganges, que deságua em forma de delta no Golfo de Bengala. Ambos correm pela imensa planície indo-gangética, encravada entre o Himalaia e o Planalto de Deccan. Quando é o período das monções de verão, as planícies de Ganges têm grandes inundações, o que favorece muito o cultivo de arroz, base alimentar das populações locais. No antigo Paquistão Oriental, atual Bangladesh, o rio Brahmaputra, que deságua junto com o Ganges no Golfo de Bengala, também assume importância vital para a prática agrícola de subsistência. Sudeste Asiático. Na Indochina, o rio Mekong, que passa por Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja, representa a sobrevivência da população camponesa com a agricultura nos terraços fluviais. No Extremo Oriente, a República Popular da China apresenta no seu litoral uma estreita faixa de terras baixas, onde se encontra a maior parte de sua população. Essas planícies orientais, que hoje vêm apresentando forte crescimento urbano e industrial, são atravessadas por 3 importantes rios: o Huanghe, onde se encontra o solo do Loess de origem eólica, o Yangtze-Kiang, onde se constrói a usina de 3 gargantas, o Xinjiang. Essa região é intensamente explorada pela prática agrícola, onde as planícies aluviais possuem grande importância. Na Ásia Central e Setentrional, climas frios e secos são características dessas 2 regiões asiáticas. Muitos rios possuem um regime naval e, como o norte da Rússia é formado pela planície siberiana, os principais rios correm para o Oceano Glacial Ártico. O Ob, o Yenisei e o Lena são os rios que cortam as terras geladas da Sibéria. Aqui nós temos, podemos ver o rio, o Ob e o Yenisei, aqui mais aqui em cima do nosso esquema. Tá certo? Bem, pessoal, então falamos um pouquinho aí, algumas características do continente asiático e do europeu, né? Mais conhecido também como a Eurásia. Um abraço a todos, até a próxima.